Está no ar mais um Contraponto, o programa de debates da TV Unifra. Hoje, mais uma vez, contando com a presença dos professores do curso de Direito, Paulo Ferroni, da Economia, José Maria Pereira e ainda o professor Alexandre Macari, do curso de História. Debateremos assuntos, mais uma vez, que foram destaque na mídia ao longo desta semana. O primeiro deles é: vai e vem eleitoral. Os partidos correm atrás de registro e filiações. Na sequência, vamos discutir a reforma tributária, que pode deixar o brasileiro 10% mais rico, segundo notícias desta semana nos principais jornais do país. E ainda, por último, vamos discutir mais uma vez o tema futebol. Dupla regional. Como será o futebol de Santa Maria no ano que vem, em 2014? Esses são os temas que nós estamos trazendo assim para esta mesa no dia de hoje. E nós abrimos o nosso programa para falar de política. Afinal de contas, o vai e vem eleitoral está aí porque termina no sábado, neste sábado, né, dia 5, o prazo para que os partidos possam fazer e efetivar os seus registros, não é? E também as suas filiações. Este é um tema que repercutiu essa semana, principalmente a partir do partido da Marina Silva, a Rede, professor Ferroni. O senhor é a favor da Rede ou contra a Rede? Depende da rede, professor Michael. Tá bem. Tem redes da imprensa que eu absolutamente sou contra. Acho que a formação de opinião e de subjetividade não pode ficar a critério de uma mídia tendenciosa que defende os seus próprios interesses. Né? Bom, mas aqui estamos falando do partido. Do partido. Não sou contra, nem sou a favor, mais um partido, por que não? Agora, o que sou contra é a pressão de última hora, parece que de uma forma desorganizada para quem quer constituir um partido, parece que afobados para fazer alguma coisa. Me chama a atenção que quem quer governar um país adote esse tipo de atitude, de última hora e pressão, usando a pressão da mídia para interferir na decisão do tribunal, que é absolutamente legal. Inclusive com algumas repórteres e algumas notícias de jornais e na TV, de que seria um crime contra a democracia se não permitisse que a Marina Silva registrasse esse partido. A meu ver, crime é quando se descumpre a lei. Se há algum crime, né, deve ser este, não sei que crime seria esse. Então, mas o que me chama a atenção é isso, que de última hora querem criar um novo partido para concorrer à eleição presidencial. Acho que deveriam ser mais responsáveis. Parece que isso mostra o tipo de gente que são. Não... Rede Sustentabilidade é o nome do partido, da proposta da Marina. Ela tenta integrar, caros professores, a questão da rede, que nós falamos muito hoje na área da sociologia, especialmente, quer dizer, a rede da internet, que interliga todos nós como uma espécie de nós. Nós estamos formando um conjunto de sujeitos que se interligam e que trabalham em comunhão. Né? E a questão da sustentabilidade é um tema que vem à tona nas diversas áreas do conhecimento, e especialmente na economia, podemos dizer assim. Não somente em nível nacional, mas em nível internacional. Esse partido, a ideia dela, me parece, que é tentar ir ao encontro destas expressões que são tão comuns, assim, digamos, no dia a dia hoje, no cotidiano das pessoas, não é? A formação de redes de cooperação, a questão da sustentabilidade, aí nós vamos pensar em várias questões, desde o lixo até na área da economia, até dentro das instituições também, a questão da sustentabilidade cada vez mais se chama a atenção. Bom, mas a gente está pensando sobre isso, mas tem um outro partido também, as notícias nos trazem, de que a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que carrega o mesmo nome da organização que sustentou a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985, né? Me corrija, o dado está aqui. Também há uma pretensão de que esse partido aí possa se registrar. Que tipo de informação nós temos a respeito disso? O que podemos falar sobre esses registros, professor? Olha, aparentemente no caso da Marina, aí, como perguntou o Maicon, tudo que cair na rede é peixe, né? Essa que é a ideia. Mas eu concordo em parte com o professor Ferroni com a questão da celeridade do processo, né?
Olha, nós temos até agora, se não me falha a memória, 31 partidos políticos. Exato. Né? 31 partidos políticos. 32. Segundo 32. TSE é 32. É? Isso. 32? Bom, eu tinha lido 31. Também havia, mas em síntese. Mas enfim, não vamos... O site do TSE. Bom, pois é, eu fui pelo site acho que da UOL, se não me falha a memória. Mas, seja como for, a questão da Marina é uma coisa interessante, né? Porque os outros partidos, por exemplo, o partido do Paulinho, da Força Sindical, que também se chama Solidariedade lá na sigla, seja lá qual for ela, P, não sei o quê, mas aparece aí, e um outro partido que foi criado também, 2 foram aprovados recentemente. No caso, havia muitas denúncias de que essas assinaturas foram colhidas de pessoas que nem sabiam o que estavam assinando. Como é que se forma um partido? Em alguns casos parece que alguém, por exemplo, que a pessoa assinava alguma coisa e por baixo chegou a se denunciar isso, por baixo tinha uma cópia que era essa lista de adesões. E tem que ter, aí o Alexandre, que é mais jovem, tem melhor memória, né? Eu sei que tem que ter uma quantidade de assinaturas mínima, né, para que se consiga isso. A Marina Silva, a questão dela, ela conseguiu essa quantidade de assinaturas, a minha memória não traz agora qual seria esse número. Parece que 492 mil seria necessário e ela não tem isso. 95 foram rejeitados. 95 mil foram rejeitados. Exatamente por isso que o Ministério Público Eleitoral deu parecer contra a criação disso aí. O caso dela parece que a questão é o reconhecimento da firma no cartório, né? Que não coincidiu, ou não sei se também o cartório não teve tempo de reconhecer e o prazo, de toda maneira, o prazo está terminando. Olha, eu acho o seguinte, porque a Marina Silva era do Partido Verde. Aliás, eu não sei mais nem de que partido ela é, porque já passou por tantos partidos. Mas ela está tentando. Não, ela é perita em criar partidos. Ela era do PT, rompeu com o PT, né? Todo mundo sabe que ela foi ministra do Meio Ambiente e tudo mais. E ela teve uma votação expressiva nas últimas eleições, 20 milhões de votos, né? Inclusive foi ela que empurrou essa eleição. Terceiro lugar? Empurrou essa eleição para o segundo turno, senão não haveria eleição no segundo turno. Agora, eu acredito o seguinte, mesmo que não saia esse partido, a rede, porque o que aconteceu parece que a Marina Silva, como sempre, existem os caciques no partido. Quando a Marina entrou, embora com um grande nome nacional, um nome que puxa votos, que foi muito bem nas eleições, eu acho que ela não conseguiu ter uma influência como ela gostaria no partido, né? E aí ela rompeu com o partido. Eu pessoalmente também acho que é um grande erro, ao invés de fortalecer o Partido Verde, né? Porque se nós tivermos vários partidos defendendo o meio ambiente, o que vai acontecer? Os votos vão dividir. Mas aqui no Brasil, essa questão de partido é de chama atenção porque ela era tão enfática em defender a ideologia do Partido Verde. Mas aqui no Brasil, mas o problema é que os partidos aqui no Brasil não tem ideologia, na verdade. É a ideologia do oportunismo. Os partidos então o que acontece? Cada partido tem o seu cacique, né? Se pegar o PT, tem o Lula. Se pegar o PSDB, a gente vai ter o Aécio Neves, o Zé Serra, não sei, o Alckmin. Se pegar um outro partido, são caciques. Então, os partidos, na verdade, a gente teve... Mas a ideologia de direita e esquerda está bem marcada no país e tem uma história bastante evidente, né, professor? Não, isso... Direita e esquerda é fácil da gente identificar. Mas né? não pelo partido, né? Não pelo partido. Olha, eu discordo. Eu acho que nós temos partidos de esquerda e partidos de direita. Para mim, não tem nenhum partido de esquerda no Brasil hoje. Pode não ter da extrema esquerda, da extrema direita. De extrema direita tem, da extrema esquerda não. Direita tem, mas de extrema direita não. De esquerda com certeza. Que são os democratas? De direita, com certeza. Não, mas aí, de extrema direita? Não. Bom, mas aí a gente já passou para um outro assunto, entendeu? Acho que fica complicado. A gente tem que tentar manter o eixo da nossa discussão. Com certeza. O eixo da nossa discussão era exatamente essa, a criação de novos partidos, o processo eleitoral que se aproxima. Eu gostaria de só concluir o meu raciocínio. Eu acho que a Marina, a gente está vendo agora, o que acontece? O partido, por exemplo, vamos pegar a questão do partido do Neto do Arraes lá, né? Que o Neto do Arraes é provável candidato à presidência da República. O que aconteceu? O partido rompeu supostamente com o governo, entregou os cargos, né? E aí já está uma debandada do partido. A gente está vendo que o Ciro Gomes está saindo, o irmão dele já estão saindo. Quer dizer, então agora
É por isso que eu acho que os partidos hoje não representam mais a população. Quer dizer, 31 partidos e cada um com o seu cacique, a gente vê qual é o motivo das pessoas terem saído recentemente à rua reivindicando outras prioridades. É porque não se sentem representados pelos partidos. Então eu acho que agora é a política convencional, cada um tentando, se não está bom naquele galho, eu pulo de galho, fundo outro partido. A questão é que são muitos interesses antagônicos dentro de alguns partidos, coisa que eu não vejo tantas divergências assim escrachadas dentro do PT. Agora, nos outros a gente vê, são lideranças que batem de frente mesmo, ideologicamente. Eu não vou fazer uma pergunta que do ponto de vista... todo mundo quer saber, mas eu acho que o professor Ferroni é petista, não é? Pelo menos ele sempre defende ostensivamente a dúvida gera mais, se a dúvida gera mais audiência, né? Não está mais implícito. Ele ainda continua achando que o PT é aquele partido de vestais, que é aquele partido puro, que não se contaminou com a política tradicional. Ele tem esse discurso desde que eu participo do programa. Essa observação, o senhor há de concordar, né? Não, eu não concordo de jeito nenhum. O PT é um partido igual aos outros, e em alguns aspectos muito pior. O que eu né, para tentar me inserir nesse debate aqui, antes que os colegas, né? Se atraquem. Né? Faça uma mediação, Alexandre. Um outro aspecto que eu creio que também seja ligado a essa ideia do vai e vem eleitoral, né? É a próprio período de inscrição, né? De certos, ou de registro de certos prováveis candidatos, né? Então, e essa matéria, ela é interessante porque ela traz justamente a busca de novos tiriricas, né? Inclusive partidos que até então tinham assim, digamos, uma perspectiva mais social, política, conservadora. Então, se a gente for pensar nesse aspecto também, além da formação desses novos partidos, né, e aí o professor Pereira destacou, né, além do Partido Verde, Partido Ecológico Nacional. Né? E esse Paulinho do partido Paulinho da Força... Deveria chamar Paulinho da Força, porque é ele que vai mandar nesse partido. Né? E eu não sei como é que chama. O Partido Republicano da Ordem Social. Partido Republicano. Ordem Social. São os dois novos partidos. Sugestivo. Não, e chamou a atenção o outro aspecto, é que esses partidos, uma vez criados, eles têm uma subvenção, né? Um dinheiro público que eles recebem e tem ainda tempo, se tiverem representação, né? Tempo de TV, que serve como moeda de troca para eventuais coalizões, como tem acontecido nas eleições. Então, o que acontece? Esse é o grande mal da política, isso vale tanto no município... Passa para outro tema que é a reforma política. Tanto no município, tanto no Estado, quanto no país, né? Só para concluir, é essa mazela. O que acontece? Porque daí o poder é loteado, porque o prefeito ganhou, nem vou falar na eleição presidencial, o prefeito, o governador, sei lá, ganhou, e aí o que acontece? Ele tem que atender os aliados, e aí ele dá secretaria tal para o tal partido, secretaria tal, e daí não governa direito, entendeu? E aí quando eles querem, se aproximam uma eleição, como está acontecendo agora com esse partido lá eu não consigo me lembrar do nome dele, do neto do Arraiz, que tem o tablet aí, é o governador de Pernambuco, enfim. Miguel? Não, Miguel Arraiz. Não, ele é neto do Arraiz. Guilherme, eu acho. Ele foi ministro também da Dilma, acho, da Ciência e Tecnologia, mas daqui a pouco vem o nome dele. Então, o que acontece? Frequentemente a criatura se revolta contra o criador, que é esse caso do PSB. O senhor estava falando há pouco, professor Ferroni, de um assunto que devemos debater. Com alguma certeza, novidade a mini reforma política, né? A princípio é mini. Na verdade, eu acho que é falta de respeito dos nossos parlamentares em não encarar a necessidade dessa reforma política mesmo, né? Vem com mini reforma, que já mínima e nem sei se sairá. Falta de respeito porque atenta contra interesses politiqueiros deles. Esse é o grande mal. Não avança nesse aspecto porque acham melhor que as grandes empresas, os grandes grupos econômicos subsidiem suas campanhas. Qual é o sentido disso? É um tema muito interessante. Por que uma empresa investe milhões numa candidatura? Por quê? Porque eles são bonzinhos. Eles são bonzinhos. Claro. Por isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas veja que essa é a questão polêmica também, né? O financiamento mas vamos deixar que envolve mais recursos, né? Tem gente que é contra. Eu, pessoalmente, sou a favor. Mas óbvio, o orçamento já cheio de furos, né? Isso aí seria soluções, aumentaria, né? Mas é um tema bom para o próximo. Não, é interessante. Tá bem. Sobre o ponto de vista da sociologia, a gente poderia pensar um pouquinho dessa questão que nós estávamos remontando no início da nossa conversa, que é sobre os partidos que
possuem uma espécie de ideologia e que perpassa, digamos assim, uma ideologia linear por todos os partidos, o conjunto de partidos. Linear no sentido de que o professor Pereira dizia antes, não há mais partidos de esquerda. Há de extrema-direita, defende o professor Ferroni. Vamos pegar o PCdoB, por exemplo. Quer dizer, tem uma ideologia, ele não pode ter uma teoria e ter uma prática completamente diferente da teoria. Então, não dá para classificar mais com um partido de esquerda, pelo menos não a esquerda que a gente aprendeu a partir do marxismo. São propostas a esquerda a partir do marxismo não existe. O senhor há de convir que o governo... Agora, se a gente pesar menos esquerda, mais esquerda, mais esquerda. Mas vamos para os resultados. Derivada vamos para os resultados. Não existe mais. Na prática, não. Mas para os resultados práticos. Nunca o trabalho foi tão bem remunerado e tanto influenciou no desenvolvimento do país quanto nesses últimos governos. O Ferroni parece o Lula. Nunca antes nesse país. É só falta ele começar assim. Se nós observarmos o governo do PSDB, que também teve reeleição, ali se priorizou o capital. E ali a renda do capital foi muito mais, influenciou muito mais o desenvolvimento. O capital não é o grande beneficiado. Professor, olha os índices, professor, só verá que se comparar, hoje o salário está influenciando muito mais o desenvolvimento do país. Basta ver o imenso, mas claro, o salário é responsável pelo maior mercado de consumo quase que do mundo. O nosso mercado é fantástico. É alvo de todos os grandes interesses, mas nunca foi assim. Antes era o capital que era privilegiado, agora é o salário. Todo mundo compra coisas. Não podemos desconsiderar isso. Eu não consigo nem contestar uma coisa dessa. Tudo bem, você pode achar um absurdo. Eu acho um absurdo. Mas eu acho isso óbvio. Eu acho um absurdo. Eu não sou economista, mas acho isso óbvio. A gente olha na rua e vê. Se o senhor quiser analisar por vários aspectos, olha, por exemplo... O sistema que a gente vive, só pelo nome, se chama capitalismo. Então, vamos chamar ele de trabalhismo. O senhor acha que é o salário que manda? Não, o que eu quis dizer é que nunca o salário teve tanta influência no nosso desenvolvimento e nos nossos índices. O salário tem influência de compra das famílias. É uma parte da demanda, só isso. Mas óbvio, como a maior parte são famílias, representam uma grande parte do gasto. Agora, do ponto de vista de poder econômico, é óbvio que o capital domina tudo, entendeu? Sim, mas os trabalhadores dependem do capital, inclusive, para ter os seus empregos e para ter os seus salários. Nós estamos falando a mesma coisa, só que eu quero dizer que nunca o salário interferiu tanto e repercutiu tanto. O poder de compra do salário é muito maior do que antes. Não, mas isso por conta do plano real, isso é outra história, porque a inflação acabou. Aí concordo. Bom, a discussão é interessante, o nosso tempo do bloco longa. Acaba, exatamente, mas é longa. Eu teria um adendo ainda nessa questão. Eu só queria dizer, eu sei que eu estou falando bastante, várias falei. vezes, mas só queria dizer o seguinte, essa questão quando eu estava falando ali dos partidos não interessam tanto quanto o nome das pessoas, porque o brasileiro vota na pessoa. Exato. Né? Então, por isso que a questão da Marina, ela é um desprezo quase pelos partidos, porque ela estava no partido, ela vai para outro. Mas agora a gente vê, o Joaquim Barbosa, hoje, só para a pesquisa eleitoral, que não é desse mês de setembro, acho que de agosto, depois daquelas manifestações de rua, mostrava assim, os 3 candidatos principais era a Dilma, né? Depois a Marina com 15% dos votos e Joaquim Barbosa, que não é de partido nenhum, com em torno de 15% dos votos. Então isso demonstra mais uma vez que o povo vota em nomes. E que faltam referências. Uma pesquisa que saiu do Ibope mas isso que eu queria dizer logo depois das manifestações. É isso que eu queria dizer, quer dizer, do ponto de vista sociológico, faltam nomes, faltam referências. É por isso que Joaquim Barbosa apareceu. Quer dizer, quando os partidos, num processo de perda de credibilidade, de filosofia, não é? De ideais, né? Para uma democracia como a nossa, as pessoas se sentem perdidas no sentido de encontrar no partido um objeto para se unir e comungar de um ideal em busca da melhoria da qualidade de vida. Então, o que a sociedade está fazendo ultimamente, quer dizer, o que se percebe, a sociologia está nos explicando isso. Eu falo de sociologia contemporânea, de hoje mesmo, e a discussão que a gente consegue trazer para os fóruns de discussão a respeito da política do país o ser humano desde sempre fez isso, ele buscou nomes, sim, ele buscou nomes, mas ele também, antigamente existiam os MDBistas, vou dizer, esse sujeito é MDBista. Hoje não, quer dizer, hoje o nome da pessoa é muito importante, né? E cada vez mais. Só que o que se percebe, que está se percebendo, quer dizer, o que está se discutindo, na verdade, é que nomes de referência o brasileiro tem hoje. Né? Talvez essa seja uma questão que eu não estou aqui defendendo, mas sim trazendo dados, informações a respeito disso, que nós podemos discutir numa outra oportunidade.
tá bem? Que nomes seriam interessantes para a gente colocar hoje num cargo político de referência? Né? Bom, dessa maneira a gente encerra o bloco. Voltamos já na sequência para falarmos de reforma tributária. Fique com a gente. O que você aspira? Fazer sucesso? Pilotar uma nave? Entrar para a história? Fazer algo que ninguém nunca viu? Abraçar uma causa? Ter um filho? 2 filhos? Um monte de filhos? Correr o mundo? Voltar para casa? Aspirações, cada um tem as suas. Mas no fundo, o que todos nós aspiramos é a mesma coisa. Ser feliz. E ser feliz não é um destino. É uma jornada. O mais importante é fazer valer a pena o caminho. Aspire. E para realizar, transpire. São as aspirações que inspiram as suas escolhas. E sejam quais forem as suas, nós podemos fazer a diferença para você chegar lá. Nós somos o Centro Universitário Franciscano e também temos grandes aspirações. Queremos ser uma universidade. Não mais uma universidade, mas a sua universidade. Queremos ser o ponto de partida para as suas aspirações e crescer junto com você. Você quer mais, nós também queremos. Queremos deixar marcas permanentes na sua história. Queremos fazer parte das suas conquistas. E que você faça parte das nossas. Queremos ser uma universidade sempre à altura das suas aspirações. Centro Universitário Franciscano. Uma universidade para as suas aspirações. Voltamos com o contraponto de hoje para falarmos agora sobre reforma tributária. Notícias que circularam nos principais jornais da semana dão conta de informações de peritos, de economistas, inclusive, que trazem a seguinte manchete: a reforma tributária deixaria brasileiro 10% mais rico. Bom, essa informação foi divulgada no Jornal Nacional, inclusive, nós temos aqui o dado, mostrou que a arrecadação de impostos no Brasil bate um novo recorde, não é? Mas que os cidadãos e as empresas não recebem de volta os benefícios que estejam à altura daquilo que pagam. Muito bem, 10% mais rico. Professor Pereira, Vai sobrar. eu não quero que Vai sobe para sobrar o senhor, pra mim, né? mas a questão da reforma tributária, eu acho que assim, primeiramente é interessante chamar a atenção do nosso telespectador a respeito do que é a reforma tributária, de maneira bem simples e concisa. O que é uma reforma tributária, professor Pereira? Olha, na verdade é assim, ó. Nós falamos há pouco, né, no bloco anterior, o professor Ferroni falou da reforma política, né? Quando houve essas manifestações de rua, se falou na reforma política, a presidente Dilma saiu na frente, depois, mas logo veio a turma do deixa disso e abafaram lá no Congresso. A reforma tributária é mais ou menos a mesma questão. É uma coisa que se fala, entra governo, sai governo, no discurso vamos fazer a reforma tributária e chega na hora não faz. Por quê? Da mesma maneira que da reforma política existem interesses contrariados, e no caso é da maioria, no caso da reforma tributária também existem interesses contrariados e que no caso é da maioria, porque evidentemente se fizer uma reforma tributária, alguns estados vão perder receitas e outros estados vão ganhar receitas, né? Então isso aí, óbvio, quando chega lá no Congresso, a turma do deixa disso começa a abafar. Agora, é verdade que é preciso que haja uma mudança na estrutura tributária do país, né? Nem vou entrar nessa discussão se a carga tributária no Brasil é alta ou é baixa, né? É alta ou baixa em relação a quê, né? E nem nessa comparação entre países. Ela é alta se nós compararmos o retorno que os impostos trazem, né? E a gente sabe, assim, do ponto de vista, por exemplo, de transporte público de qualidade, de rede de esgotos, de educação, de saúde. Então, a carga tributária é alta nesse sentido, né?
mas não pelo valor em si, a carga bruta em torno de 36% mais ou menos do PIB. O problema da necessidade da reforma tributária é porque hoje no Brasil a maior parte da arrecadação se dá de impostos sobre o consumo, sobre o ICMS, por exemplo, né, que representa quase que 70% da carga tributária. E o ICMS é um imposto indireto, quer dizer, tanto faz o sujeito ganhar um salário mínimo como ganhar 20 salários mínimos, ou até mais do que isso, quando ele compra 1 quilo de arroz, ele está pagando o mesmo imposto. No caso do ICMS, que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul em torno de 25%. Então, na verdade, é um imposto que penaliza o consumo, né? E, na verdade, o consumo é o que faz a roda girar, como nós estávamos debatendo antes, a questão dos salários. Quer dizer, se os salários têm mais poder de compra, vão consumir mais. Mas se, ao mesmo tempo, recair impostos sobre os salários, aí o salário líquido fica menor. Então, o que se discute no país, nessa reforma tributária, é, ao invés de ser o imposto sobre o consumo, como é o ICMS, seria um imposto sobre o valor adicionado. Por isso que se pretende criar o IVA, né, que é o imposto sobre o valor agregado em cada etapa da produção. Mas é mais ou menos isso, eu não sei se consegui explicar o que seria a reforma tributária. Nos países desenvolvidos, a estrutura tributária é a inversa do Brasil. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem 80% dos impostos são impostos diretos, como o imposto de renda, que incide diretamente sobre a renda do indivíduo. Quer dizer, quanto maior a renda, quanto maior o salário, maior o imposto. E aqui, no caso do Brasil, como é sobre o consumo, o imposto de renda é um imposto progressivo, como eu falei. E no caso dos impostos indiretos, eles são regressivos. Como eu expliquei antes, quer dizer, quem ganha menos paga mais imposto. Uma problemática que eu vejo nessa matéria, os professores aqui sabem, parte de economia, né, eu prefiro até deixar para minha esposa cuidar, porque ela cuida muito melhor que eu. Agora, pensando assim, foi vinculado no Jornal Nacional esse tipo de notícia, né? E a manchete que o professor Maicon trouxe, né? Reforma tributária deixaria o brasileiro 10% mais rico. Isso aí é sensacionalismo, né? Então a gente pode também pensar, né, o interesse, né, da Rede Globo em lançar esse tipo de pensamento, principalmente para o cidadão comum que está em casa e, né, tem a esperança de ficar mais rico. Porque muitas pessoas, quando falam em reforma tributária, elas pensam em redução dos impostos e não reestruturação da carga. Porque não tem como reduzir os impostos pela necessidade do próprio poder público, né? Hoje o poder público já tem déficit com essa carga tributária, se baixar mais a carga tributária, pior seria. Professor Ferroni? A ideia de se reduzir índices para que se recolha mais e que se estimule e se consiga arrecadar mais é um anseio de muito tempo, né? Mas é possível até que o brasileiro fique 10% mais rico mexendo nos tributos. É possível que fique mais rico fazendo uma reforma eleitoral, uma reforma política. É possível que fique muito mais rico se fizermos uma redistribuição de renda e que não vejamos mais tanta disparidade entre o salário mínimo e o maior salário do país, como o salário desses ministros que agregam outros tantos valores e que superam em muitas vezes o teto que nós temos, né? Então é possível sim, mas muito mais rico. Por isso que é importante aumentar a carga dos impostos diretos, porque se tu aumenta o imposto de renda, no caso, mas é difícil, né? Tu não pode passar, porque na verdade a renda no país também é muito concentrada, né? Quer dizer, se também aumentar muito o imposto de renda, vai acabar penalizando atividades, quer dizer que, por exemplo, pessoas não vão dizer, não adianta eu trabalhar mais porque eu só vou trabalhar para pagar mais imposto de renda. Então, quer dizer, tem um limite também para aumentar o imposto de renda. De qualquer maneira, em 2012, 3.500.000 pessoas saíram da pobreza. E 1 milhão saiu da pobreza absoluta, da extrema pobreza. 1 milhão ano passado. O que pode ser feito, na verdade, é evitar a evasão dos impostos, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o imposto de renda é um imposto declaratório, né? Todo mundo sabe, numa época do ano, todo mundo lá em abril vai lá declarar, eu declarei, ganhei tanto tal. Quer dizer, quem tem contra-cheque, já foi descontado na fonte, não tem como escapar. Mas quem tem renda variável, né?
profissionais liberais, né? Não vou falar em advogados, senão o professor Ferroni pensa que eu estou implicando Mas o com advogado ele. é o que mais tem a renda declarada, mas na verdade, porque sim, mas todo esse quem pedido não via dá alvará, a recibo, gente não tem mais como quem não fazer. dá- Tem que pagar, olha, a sim, declaração do realmente. próprio Everardo Maciel, que era o superintendente da Receita Federal, diz que para cada R$1 arrecadado de imposto de renda, é R$1 é sonegado. E, na verdade, não é só a pessoa física que sonega, as grandes empresas sonegam. Se fizesse isso, já aumentaria a carga tributária. Bom, de alguma maneira, o assunto serviu como uma espécie de grande aula também sobre o que é a reforma tributária, né? Até para que o nosso telespectador leve desse programa não apenas o debate, sim, o contraponto, esse é o nosso objetivo, claro, mas no sentido também de esclarecer algumas questões a respeito de assuntos que estão aí circulando, não é? E que merecem, assim, algumas ponderações. Eu acho que nesse sentido nós somos muito felizes aqui na mesa, não é? De esclarecermos algumas questões aqui, e inclusive eu digo assim que saio daqui mais esclarecido também sobre este tema. Não é? Acho salutar a gente trazer alguns temas que talvez não gerem assim, aquele debate mais quente, mas que gerem também uma informação. Quer dizer, o objetivo também do meio de comunicação, que o nosso, principalmente de educação, também é esse. Quer dizer, aproveitar esse momento e esclarecer com palavras mais simples, uma linguagem mais coloquial, questões como reforma tributária. Afinal de contas, é algo que interessa a todos nós. E compreender isso também nos ajuda a qualificar, digamos assim, a protestar, que seja no sentido de buscarmos, de exigir também que esse tipo de coisa seja ponderado pela sociedade, seja pensado pela sociedade. Mas assim a gente fecha o bloco. Podemos fechar assim, desta maneira, para que na volta, possamos discutir futebol. Afinal, queremos conversar e pensar, e estamos assim com uma grande interrogação, o que será do futebol em Santa Maria no ano que vem? Fique com a gente. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. O apoio familiar é fundamental em todas as etapas da vida. O Lar Acalanto passou a abrigar também as famílias das crianças em tratamento de doenças crônicas e degenerativas. E é por isso que precisa ainda mais da sua colaboração. Ajude o Lar a colorir esta causa. Muito bem, de volta para o nosso último bloco, o bloco do contraponto. E hoje na mesa, mais uma vez, um tema que interessa a todos nós e também hoje, especialmente ao santamariense. Afinal, a pergunta é: como será o futebol na cidade em 2014? Nós fomos às ruas de Santa Maria para ouvir o povo. Vamos à enquete. Eu acho que o futebol de Santa Maria não pode morrer, velho. Tanto o Periquita como o Coloradinho, né? Que tu veja a pessoa, Santa Maria não tem um futebol internacional, rio-grandense, que hoje em dia era para estar na Série A, tinha que ter, porque só que não tem estrutura para estar lá. E aí morre o futebol na cidade, velho. Vai ficar só a várzea. Futebol, tem que existir uma cidade grande, é a cidade universitária, Santa Maria, como é que não vai ter um futebol? Olha, eu acho que é muito tradicional, o Inter e o rio-grandense é tradicional na cidade. Fazer uma fusão agora só para montar um time novo na cidade, porque os dois são tradicional. Já está na cabeça do povo aí. Eu, por exemplo, sou rio-grandense, né? Claro, se tivesse, o bom seria se tivesse os dois aí, né?
Só para fazer outro, na minha opinião, só para ter outro time mesmo na cidade, para trazer dinheiro, para ganhar dinheiro. Porque tradicionalmente não tem importância nenhuma. O cara se sente acuado, né? Porque não tem um representante. Enfim, o cara não tem um time para o cara ir lá em Santa Maria torcer, né? Para vibrar. Tem que ir fora, torcer para Grêmio, para Inter, né? Tem que ter um representante de Santa Maria. Nós aqui em Santa Maria precisamos de um representante de força, né? Então, que alguém cabível tome as providências necessárias, né? Para agilizar isso aí, né? Que nós não ficamos acuados, nós nos sentimos acuados desse jeito. Bom, a população mostra-se, como ele diz, acuada, né? Mas eu diria que a expressão é esperançosa, talvez, assim, ou talvez desesperançosa, no sentido de que não estão vendo, assim, um rumo, ou que rumos estão sendo dados para o esporte de Santa Maria com relação às duas grandes equipes de futebol. Nós temos algumas novidades quanto a isso também, de coisas que aconteceram aí em reuniões nas equipes. Né? O professor Peretes, que tem até uma novidade para nos dizer hoje, é isso? Não é exatamente uma novidade. É que, na verdade, eu tenho uma certa participação, irrisória que seja, né, nesse processo. Vou contar uma pequena história. Há cerca de um ano, mais ou menos, atrás, eu fui convidado para fazer um programa. Nosso colega aqui, o Gilson Piper, lá no mesmo canal, o canal 15, né? Só que na TV Campus, no Centro de Educação Física. Eles têm um curso de pós-graduação em Educação Física e tem um programa que é cenários esportivos, prospectivos, coisa assim. E eles me convidaram, eu vou falar sobre economia. Não, economia sobre o futebol. E na verdade, o programa se estendeu e eu levantei essa hipótese, né? De que realmente, olhando pelo lado econômico, estritamente econômico, deixando de lado as paixões clubísticas, né, era mais interessante ter uma única equipe do ponto de vista de patrocínio, recursos e considerando, sobretudo, a diferença que existe de folha de salários, né, entre os outros times maiores. Não vou nem falar do Inter e do Grêmio, mas dos times de Caxias, por exemplo, e de outras cidades onde tem mais participação das empresas e tudo isso. Essa história depois passou e eu acho que alguém assistiu, alguém não, foi o Luiz, que hoje é editor, chefe da RBS TV, e o Luiz cobria esportes também, ele viu essa entrevista, e aí resolveu fazer uma matéria da RBS, e nessa matéria, aí me entrevistou e eu lancei de novo essa ideia. Aí passou o tempo, acho que faz uns 15 dias, a semana passada, eu acho que eu fui lá na RBS para divulgar o meu livro. E aí encontrei o Luiz disse, olha, professor, você nem sabe, porque naquele programa da RBS, que foi no Jornal do Almoço, fizeram uma enquete, e naquele período ali, rápido, no Jornal do Almoço, ele me disse, deu 1000 telefonemas, e 90% era a favor da criação de um novo clube, né? E ele disse, olha, o pessoal está querendo a minha cabeça aqui. Então, essa que é, digamos assim, a história que eu vou contar, da minha participação ainda que irrisória, né? Mas não é nenhuma novidade. A novidade foi quando eu vi realmente que essa coisa assumiu uma proporção muito maior do que a inicial, né? Não estou nem dizendo que foi detonada por essa questão dos programas da TV, né? Mas é evidente, a gente sabe que a RBS tem uma audiência um pouquinho maior que a nossa, né? Então talvez por isso é que repercutiu bastante, e a gente sabe que agora a diretoria do Inter de Santa Maria saiu, né? Assumiu o Brant, e aí tem essa... Mas eu acho que teria que separar o emocional, né, do racional, nesse caso. Professor Alexandre, o senhor é a favor ou contra esta ideia, vamos dizer assim, do professor Pereira? Unir as forças... Eu acho que não é minha, eu acho que essa uma ideia coisa que está em discussão. Automaticamente. Pois eu sou contra. Por quê? Porque é da emoção. Porque o futebol é emoção também. E vamos pensar quem são os gestores do futebol em Santa Maria nos dias de hoje. Quem formaria esse novo clube? Seriam os mesmos que estão gestionando o Inter de Santa Maria e Rio Grandense? Eles que tentariam formar um novo clube buscando investimento. Tá bom, mas então por que não fazem nos clubes já existentes, que tem torcida, que tem história, que tem uma série de questões que está ligada à emoção e futebol é emoção também. Mas é dinheiro também. Atualmente, a manutenção do futebol está baseada muito na questão financeira.
né? Então, tem uma série de publicações, o professor Pereira deve conhecer, né, que trabalham com essa questão da década de 90 para cá, como se tornou uma questão financeira, né, o futebol, basicamente. E até o tema da semana passada, que nós discutimos aqui a questão do calendário e da questão dos jogadores, né, também está relacionado. Então, eu penso assim, o que é o futebol da cidade em 2014? Né? 2014 é um ano paradigmático nesse sentido, porque nós temos a Copa do Mundo. Mas Alexandre, será que existe mesmo essa... Porque a gente sabe assim, que no Rio Grande do Sul é gremista ou é colorado? De nós aqui, a semana passada, todos são gremistas, ou sempre é gremista e colorado. Acho que essa divisão, para mim, é bastante nítida. Mas numa cidade que Santa Maria, que é uma cidade quase que flutuante, que tem muita gente de fora, eu acredito que essa rivalidade entre Rio Grandense e o Interzinho, ela é muito rarefeita. Eu acho que ela não... E, ao mesmo tempo, se olha Santa Maria pela população, pela sua importância, e a gente vê a cidade com chances remotas de montar uma equipe com alguma chance de disputar a Série A do campeonato. O senhor já assistiu um Rio-Nau? Nunca assisti. Pois é. Não, mas aqueles que vão ali... mas eu tô dizendo... O poder simbólico de Ronaldo pode mudar a sua opinião, professor. Não, mas eu estou dizendo... A gente sabe que tem que ser utilizado, no caso, a racionalidade. Nós podemos fazer uma rivalidade, esses clubes ficarem só disputando com as pequenas equipes aqui da região, né? Mas então esqueçamos o Campeonato Gaúcho e outras aspirações, como Série C, o que for. Porque o que a gente vê é o seguinte, esses dois clubes, chances já tiveram, né? Mas, então a gente tem aquela diretoria, tem aquele grupo de sócios, e eu vejo uma coisa quase que primitiva, de fazer risotos para arrecadar fundos e tal. Como é que eles vão disputar um campeonato com mínima chance de ganhar? E tem mais um detalhe, casualmente, na entrevista que eu vi hoje na televisão, da diretoria demissionária do Inter de Santa Maria, se eu entendi direito, ele levantou uma das questões, que é a questão da previdência dos clubes. Por exemplo, se faz um clube novo, começa com CGC novo, tudo novo, entendeu? Então não tem encargos trabalhistas e tudo mais, conseguiria muito mais fácil o patrocínio, inclusive do setor público. Né? Porque a gente, por exemplo, se a Prefeitura de Santa Maria talvez quisesse patrocinar esses dois clubes, ela não conseguiria fazer hoje por causa do certificado daquela do negativa, né? do INSS e assim por diante. Mas é isso que querem, então. Essa é isso a pretensão. É isso que está em jogo. Detrás, então. É por aí. Da intenção Claro, é por aí que tem a questão. Professor Ferroni, a sua opinião? Eu sou rio-grandense e não admitiria. A Se união eu sou dos os times? 10%, segundo o professor refere aí, não admitiria. Rio-grandense, Interzinho é Interzinho. Rio-Nau vai continuar. O que eu acho? Quais são os limites das nossas paixões no âmbito do futebol? Nós precisamos identificar isso, né? Não queiramos fazer do Interzinho ou do Rio-grandense um Flamengo. Nós estamos em Santa Maria, a gente faz risoto para pagar. É a medida do nosso futebol. Acho que a gente não tem que mudar uma coisa que é natural. Nós temos a nossa medida. Ele respira Santa Maria. O Internacional também. Quer dizer, mudar como? Com novas gestões, pode ser até que ele venha a galgar as divisões, a primeira divisão e tal, mas é provável que não. Mas nós temos o futebol, que não é aquele futebol de várzea, que é muito interessante também, é o nosso, é o Interzinho e é o Rio-grandense. Tem os seus estádios, precisamos saneá-los. Se tiver que fazer mais risoto, que se faça mais risoto. Essas coisas simples, é claro que essa visão empresarial, claro, professor, o que eu quero dizer é que essa visão empresarial, claro que tem que ter, mas acontece que nós teremos medida nessa gestão de eficiência nessa gestão e que não vai chegar um Flamengo da vida. Nós não queiramos isso dos nossos times, mas eles são reveladores, são reveladores de atletas, hoje, né? Enfim, tem seu valor. Ao invés de somar, hoje divide. Por que eu acho que essa ideia também surge agora, ou ressurge, talvez com um pouco mais de força, até pelas circunstâncias da questão delicada da cidade do ponto de vista digamos, até amor próprio e tal. Acho que, né, depois da catástrofe que se abateu sobre Santa Maria, quer dizer, a cidade precisa de alguma coisa para que ela ressurja, entendeu, das próprias cinzas. Não sei se estou sendo muito melodramático nisso que eu estou colocando. Então, que incentivemos o futebol, Rio-Nau. O futebol pode ser uma dessas... E aí que eu acho o seguinte, né, continuando do mesmo jeito, um grupinho para cá, outro grupinho para lá, é como aquela história
deixando um puxar para os lados e ninguém chega no... Né, mas são grupinhos históricos e que tanta gente curte há tantos anos. Eu admito tudo isso, mas só para me tentar concluir o meu ponto. Então, o que eu acho é isso. Se nós vamos ficar com essa questão de bairrismo, da questão provinciana daqui de Santa Maria, esquecemos essa história. Mas esquecemos também a ideia de entrar na Série A do Campeonato Gaúcho e competir. Né? Porque o que a gente tem é todo esse esforço na mídia, que agora vai, mas como que agora vai? Se o time foi desmontado, inclusive porque não tem dinheiro para pagar jogador, quer dizer, o time já tinha chance de classificação, estou me falando, é o Rio Grandense, né? Tinha chance de classificação e desmontou o time. Hoje, então, se pudéssemos pelo menos manter uma equipe durante todo o ano, como acontece, e não é em outras cidades, como por exemplo, Lajeado, né? O Lajeadense teve uma boa campanha, né? E o Lajeado mantém o time o ano inteiro, né? Inclusive estava tentando, não sei se está disputando a Série C, mas sabe o que acontece? O Alexandre está falando em questão de dinheiro. O que acontece aqui é o seguinte, nós montamos o time às vésperas de entrar no campeonato, se fosse o caso, e aí vamos entrar no leilão por aqueles jogadores que estão rodando por aí, e aí sai mais caro. E os investimentos na base? Quero dizer, nas equipes de base. Eu não sei como é que está no Interzinho, não sei se alguém tem uma patrocínio. informação sobre isso. Sim. Como é que andam esses investimentos, Alexandre? Você tem uma informação? Ano passado, na disciplina de História do Futebol, que nós temos aqui na Unifra, né, nós visitamos o Inter Santa Maria e lá conversamos com a diretoria, na época, né, acho que agora já não é mais a mesma, né, e se falou justamente na importância de se investir na base. Até para promover jogadores, porque tem muito disso hoje, né? Os jogadores da base, a venda desses jogadores acabam... Gera recursos. Recursos, né? Então, é claro que tem a importância da torcida, tem a questão dos patrocínios, né? Mas também tem como o clube é organizado, né? Então, a tentativa, naquela época, ano passado, né, era justamente de rearticular essa questão da base. E o Inter Santa Maria estava conseguindo nesse início, né? Mas o futebol tem essas problemáticas, né? A gente pode pensar, por exemplo, em clubes que foram um grande sucesso no Brasil e na América, o caso do São Caetano, que é um clube, né, onde circula muito dinheiro, Sim. clube empresa e tal, mas que não tem torcida, né? E aí a gente vai assistir jogos do São Caetano pela televisão, né? E ver sem torcedores no estádio. Se pensarmos dessa forma aqui em Santa Maria, né? O santamariense, nós vimos na enquete ali, né? Eu penso que ali se revelam essas três questões que nós estamos aqui pensando, né? Uma que é a favor, né, dessa questão, outra que, né, que não admite isso e tal, e realmente, porque trabalha com a ideia da paixão. Só que, né, além disso, a gente tem que pensar que tem toda uma história por trás desses dois clubes. São três questões que estão sendo colocadas. Uma é deixar do jeito que está. Outra, fundir as duas equipes. Outra é criar uma terceira equipe. Sim. E manter, o que parece que está sendo discutido é a criação de uma terceira equipe diante da resistência, né, por causa do patrimônio do histórico dos dois clubes. Porque é muito difícil se conseguir um patrocínio de uma empresa grande para dois clubes aqui de Santa Maria. O proprietário tem uma camisa. E se um entrar no campeonato, o outro fica. Se entrar o Rio Grandense, por um acaso pudesse entrar, como já aconteceu o Interzinho, o outro ficava. Então, mas esse ano na segundona, os dois clubes tiveram uma ótima campanha. O Rio Grandense até foi um pouco melhor, podendo passar, né? Mas essa disputa aqui na segundona esse ano no Campeonato Gaúcho, que é a divisão de acesso, na verdade, não é segundona, né? Divisão de acesso, mostra que essa rivalidade está acesa ainda. Sim, essa rivalidade está acesa. Na verdade, assim, Alexandre, eu moro, eu diria, quase 30 anos aqui em Santa Maria. E eu nunca senti essa rivalidade tanto quanto eu sinto a rivalidade do Inter e do Grêmio. Dentro dos meus vizinhos, eu nunca vi ninguém discutindo o Rio Grandense, o Interzinho, o Rio Grandense. O Brasil de Pelotas por exemplo. Juventude de Caxias. Não, em outras cidades existe, em Pelotas existe muito forte. O Brasil, fortíssimo. E tem 3 clubes em Pelotas. Aqui em Santa Maria, sabe o que parece para mim, assim, que existe um feudo aqui, né, que são alguns que administram esse clube, não querem largar e nem passar adiante, e aqui existe mais um outro. E aí existe
existem então alguns torcedores que torcem para um ou para outro. Mas eu diria, eu faço um desafio. Quanto representaria isso da cidade, do ponto de vista da cidade? Não representa nem 10%. Mas assim também, professor. Os empresários da cidade, então, tem que investir nesses mas clubes. eu acho, aí é que não querer formar um novo Mas clube. eu acho que não dá nem para contar com empresários da cidade. Os empresários da cidade, de um modo geral, os empresários da cidade se encolheram, né? A gente tem muito poucas empresas aqui de Santa Maria, a maior parte são empresas de fora. A minha ideia, quer dizer, uma sugestão seria assim, as empresas de fora que chegaram aqui, que precisam inclusive de uma identidade com a cidade, entendeu? Elas poderiam patrocinar, não vou citar os nomes, grandes multinacionais que hoje estão aqui, poderiam patrocinar e largar um bom dinheiro para uma equipe forte aqui de Santa Maria, mas não para duas equipes fracas. É que pensam que futebol tem que dar dinheiro, tem que render, porque tem que ser competitivo e tudo mais. Eu já penso diferente. Futebol tem que ser paixão, curtição. Nós estamos nessa medida. Só para concluir, em 2002, o Inter de Santa Maria mudou o nome para Santa Maria Esporte Clube. Não deu certo. Bom, muito bem. Encerramos assim esse debate que geraria outras discussões, outras conversas ainda, mas assim nós encerramos nosso programa, chamando sempre a atenção para os horários do Contraponto, na sexta-feira, às 13 horas e também às 23 horas. E no domingo, a reprise também do programa, às 19 horas. Contamos sempre com a sua audiência. Obrigado e até a próxima semana.